O velhinho mais bem-sucedido da história dos investimentos, Warren Buffett, fez um investimento milionário no Nubank. Vamos entender isso tudo com mais detalhes depois da vinheta. Bora lá! O oráculo de Omaha nem perdeu tempo, não esperou nem o IPO do Nubank sair. Na última rodada de investimentos, que aconteceu há um pouco tempo atrás, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, fez um aporte de 500 milhões de dólares na empresa brasileira. Mas antes da gente entender mais a fundo sobre tudo isso, sobre questões de startups, da própria Nubank, por que o Warren Buffett fez esse investimento, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo. Isso mostra para o algoritmo do YouTube que é um vídeo maneiro, que é um conteúdo interessante. E mostra esse vídeo, explana esse vídeo para mais e mais investidores. Deixa o seu like. Valeu, obrigado. Antes da gente ver quais foram os possíveis motivadores para Warren Buffett desembolsar esse cheque de 500 milhões de dólares, vamos entender essa rodada de investimentos, que não foi só o aporte do Warren Buffett via Berkshire Hathaway. Ele investiu junto de vários outros investimentos, inclusive um fundo brasileiro Verde Safra também entrou nessa, na rodada G. Para quem não está muito por dentro do mundo das startups, existe o primeiro investimento, a primeira rodada, que seria o investimento anjo, aquele investimento realmente para tirar o negócio do chão. Depois vem o investimento seed, depois da série A, B, C, D, E, F e o G que a gente está atualmente. Aí agora a gente não sabe se com a bênção do Warren Buffett o Nubank vai rumo ao IPO ou se eles vão continuar fazendo rodadas de investimento. Mas o ponto é, com essa rodada G, o Nubank se torna a 7ª startup mais valiosa do mundo e o maior banco digital independente do mundo, chegando a um valor de mercado de 30 bilhões de dólares, valendo mais do que a XP hoje em dia, que está valendo em torno de 23 bi de dólares, que é uma empresa extremamente rentável, diga-se de passagem, e vale mencionar que o Nubank hoje não apresenta lucro. Fechou o ano de 2020 com prejuízo de mais de 200 milhões de reais e mesmo assim valendo tudo isso. Como é que isso é possível? As fintechs em si, elas usam o chamado cash burn, ou seja, a queima de caixa, a queima de dinheiro para fazer esse crescimento. No ano de 2020, o banco C6, que é um banco digital dentro da carteira do Bradesco, fechou o ano com déficit de 607 milhões de reais, enquanto que o PicPay, às portas de fazer um IPO lá na Nasdaq, fechou o ano de 2020 com prejuízo de 255 milhões de reais. Então a gente consegue ver que startups, fintechs com a mesma pegada do Nubank apresentam prejuízo. O Nubank não está sozinho nessa. O ponto é que essas empresas, elas não jogam o jogo do fluxo de caixa positivo, assim como as empresas da Bolsa de Valores. Elas jogam o jogo do crescimento, querem crescer a base de usuários, crescer a base de clientes e crescer o seu valor de mercado de forma exponencial, independentemente se vai dar lucro ou não. Elas não estão interessadas se vão dar lucro no final do ano, se vão fechar o trimestre com lucro líquido alto, aumentando o retorno sobre patrimônio líquido, ROI, e mostrando para os investidores que é um bom investimento. Elas querem crescer a base de usuários para lá na frente e olhar para lucro. Hoje em dia, elas estão mais preocupadas com o crescimento em si. Hoje, o Roxinho conta com uma base de usuários de cerca de 40 milhões de correntistas, enquanto que no começo do ano ele tinha 34 milhões, ou seja, em menos de 6 meses, pouco menos de 6 meses, ele já aumentou a base de usuários em cerca de 17%. É um crescimento muito forte e não só isso. Nubank hoje não é mais uma empresa só nacional. Ela já está expandindo para outros países da América Latina, já tem operações no México bem-sucedidas, já tem operações na Colômbia e visa expandir para ainda outros países do nosso continente. Então a projeção de crescimento ela é cada vez melhor, mais otimista, visando o crescimento no curto prazo e o lucro no longo prazo, depois que esse crescimento já estiver sido consolidado, já estiver sido feito efetivamente. Tá bom, Pedro, mas por que o Nubank dá prejuízo? Assim como a maioria das startups, quando elas estão começando, quando elas são startups, elas procuram fidelizar o cliente através de custo zero. E isso faz com que a margem da empresa diminua, o seu lucro, o seu faturamento diminua. E então, cara, é basicamente manutenção de graça, suporte de graça. Você pede o cartão, é de graça, perdeu, eles mandam outro. Então, tudo isso gera um custo. E se o usuário não paga, quem tem que desembolsar por todos esses serviços é a própria companhia. Só que isso, o Nubank está olhando lá na frente, porque lá na frente, esse usuário já estando fidelizado, ela vai poder rentabilizar, vai poder oferecer produtos com uma taxa, poder vender produtos e assim conseguir rentabilizar esse cliente. Reflexo disso é que no México, ela já se tornou, em pouco menos de um ano, já se tornou uma das maiores emissoras de cartão de crédito do país, com 1,5 milhão de usuários, de pessoas que usam seu cartão de crédito. Na Colômbia, com o projeto beta, nos últimos 6 meses, já recebeu inscrição de 300 mil
pessoas para começarem a usar o seu cartão de crédito. Então, o Nubank, ele vem gastando muito dinheiro, vem cativando os clientes, não só no Brasil, mas em outros países também, e isso gera custo. E quem que paga por isso? Se não é o usuário, é a empresa. Então, por isso que o Nubank vem relatando prejuízo, mas isso é um prejuízo, entre aspas, planejado, é um prejuízo que lá na frente a gente já viu que o Nubank pode reverter. Então esse é o foco do banco no curto prazo, é visar o aumento da base de usuários, o aumento da base de clientes, tratando esse cliente da melhor forma possível, cativando ele para lá na frente buscar alguma forma de rentabilizar, oferecendo produtos ou serviços. Vamos lá, agora sim, eu elenquei alguns pontos aqui que, ao meu ver, possivelmente fizeram com que o Warren Buffett desembolsasse um cheque de 500 milhões de dólares, ou seja, a gente está falando de mais de 2 bilhões de reais de aporte em cima do Nubank. E lembrando que isso aí para o portfólio do velhinho não é nem 1% do patrimônio da Berkshire Hathaway. Só que pro Nubank é um dinheiro em tanto, até porque eles precisam de caixa para fazer a manutenção desse crescimento. Eu elenquei alguns pontos aqui. O primeiro ponto é a alta aderência. Hoje, com 40 milhões de usuários, o Nubank conta com 20% da população brasileira sendo seu correntista. Então ainda tem muito o que crescer. É uma avenida de crescimento ainda muito grande que o Nubank pode explorar, e as pessoas que eu conheço que têm conta no Nubank são quase fãs, sempre falam muito bem. É muito difícil você ouvir algum usuário reclamar, e se tiver problema, eles conseguem resolver rapidamente. Tem um dos NPS mais altos entre os bancos, ou seja, a nota que o usuário dá, a nota no serviço, é uma das maiores. Então esse, ao meu ver, foi o primeiro ponto que fez com que o velhinho de Omaha investisse no Nubank. O segundo ponto é a taxa de crescimento. A gente viu que em menos de 6 meses esse ano, o Nubank saiu de 34 milhões de correntistas para 40 milhões, um salto de 17% em menos de 6 meses. Então é um crescimento bem expressivo. Terceiro ponto é a qualidade no serviço. Só pela aderência da galera, pelas notas de NPS, a gente já consegue observar que o Nubank tem um serviço diferenciado. Não é aquele tipo de serviço das empresas que dão tudo taxa zero, só que o serviço é péssimo, é uma porcaria. Pelo contrário, o Nubank ele consegue oferecer boas taxas, zerando elas muitas vezes para a maioria dos serviços, e te dá um serviço de qualidade, te dá um pós-venda, entre aspas, de qualidade. Se acontecer algum problema, você entra em contato com o suporte e eles te atendem da melhor maneira possível. O quarto ponto é que o Nubank é um dos pioneiros no ramo de fintech no Brasil e hoje é o maior banco digital independente do mundo. O quinto ponto é a escalabilidade. Hoje o Nubank não é só mais uma empresa brasileira, mas sim é uma empresa global e tem tudo para continuar crescendo as suas operações em vários países, não só na Colômbia, não só no México, não só no próprio Brasil, mas operar em diversos outros países, aumentar ainda mais a sua base de clientes, além de ser empresa de tecnologia, não só do setor financeiro. A gente sabe que startups hoje, empresas de tecnologia, têm uma adaptabilidade, têm uma aderência muito grande. O mundo está cada vez mais digitalizado, com serviços das empresas com taxas cada vez menores. Hoje, em pleno século XXI, no ano de 2021, ninguém mais quer pagar taxa, cara, de anuidade, ninguém mais quer pagar cartão de crédito, ninguém mais quer pagar taxa de DOC, de TED, ninguém mais quer pagar isso. Então, o Nubank, oferecendo um serviço de qualidade e oferecendo taxas cada vez menores, tem tudo para continuar crescendo, não só na área financeira, mas também na área de tecnologia, explorar mais a área tecnológica no médio e longo prazo. Então, esse, ao meu ver, foram os 5 pontos que fizeram o Warren Buffett investir. Pode ter outros, deixa aqui nos comentários que eu queria saber. E eu escuto muitas pessoas falarem assim: Ah, Nubank não dá lucro, cara, vai quebrar. Nubank não é uma empresa boa, que empresa lixo. E eu confesso que até um pouco tempo atrás, eu era uma das pessoas que olhavam para o Nubank com olhos negativos, com olhos suspeitos. Pô, como é que é um banco que não dá lucro? Só cresce, tá, mas não consegue rentabilizar, não dá lucro. O problema é que a gente não tem que olhar para esses caras com cabeça de bolso, olhar para PL, olhar para lucro líquido. A gente tem que olhar para eles como o que eles são, startups. O ponto é que se o Nubank hoje der lucro, ele cresce assim. Se ele ficar no 0 a 0, no break-even, todas as suas operações pagarem os seus custos, ele vai crescer assim. E se ele ficar no prejuízo, ou seja, aquele possivelmente lucro que ele ia relatar no trimestre, ele pegar e reinvestir no negócio, oferecendo taxas mais atrativas, ele vai crescer assim, que é o que o Nubank vem fazendo hoje. Então a gente não tem que olhar para o Nubank como uma empresa de bolsa ainda, mas tem que olhar para ela como ela é, uma startup. O lucro não vai vir no agora, o lucro vai vir no longo prazo. E a gente aqui no canal, a gente é investidor de longo prazo, pelo menos a maioria. E eu sou investidor de longo prazo. Então, se investir em empresas e startups, você não tem que entrar com essa cabeça de margem EBITDA, endividamento, lucro líquido, tem que entrar com a cabeça de crescimento. Essa empresa está conseguindo crescer, ela está queimando caixa, mas ela está
crescendo? O problema é, se a empresa queima caixa, se a empresa se endivida, mas não cresce. Aí tá o ponto, também não é várzea, terra de ninguém. A empresa tem que ter um motivo para ter esse prejuízo. Se a empresa justificar esse prejuízo com um crescimento sustentável que no futuro pode gerar um lucro interessante, pode gerar um retorno expressivo para os seus acionistas, aí sim faz sentido. Então a gente tem que olhar com outra cabeça, partir da premissa certa e olhar para as startups como elas são, e não como um Ambev da vida, não como Itaú, porque é muito diferente. São empresas que estão em estados de maturidade diferentes, com propostas diferentes e com taxas de crescimento muito dissonantes. Então, ao meu ver, olhar para o prejuízo de forma pejorativa, falar que o Nubank vai quebrar, falar que o Nubank não dá lucro, descer o sarrafo na empresa, ao meu ver não faz sentido. E por quê? Porque, cara, eles acabaram de receber um aporte de 1,15 bilhões de dólares. A gente tá falando de mais de 6 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Os caras estão nadando em caixa, estão super capitalizados e com esse dinheiro eles podem manter essa taxa de crescimento, eles podem manter essa pegada, fazendo novas aquisições. Há um pouco tempo atrás, a Nubank investiu e comprou a Isinvest, que é uma das maiores corretoras do Brasil, com mais de 1,5 milhão de clientes. Então, hoje, é isso que o Nubank vai fazer. É fazer rodadas de investimento, se fizer próximas rodadas, se fizer um IPO, pegar o dinheiro do IPO e continuar investindo em crescimento, fazendo aquisições, queimando caixa para fazer com que as taxas oferecidas dos seus serviços para os clientes sejam cada vez menores, cativando esse cliente, cuidando desse cliente, para que lá no futuro eles possam pensar em uma forma de lucrar. Tá, Pedro, mas como que eles podem fazer isso? Cara, hoje eles têm a Isinvest dentro da plataforma. Eles podem, via Isinvest, oferecer fundos de investimento, oferecer títulos de renda fixa, cobrar um spread e ganhar dinheiro em cima desses serviços. Eles podem fazer como o Banco Inter, botar um e-commerce dentro da sua plataforma com o Nubank Shopping, sei lá, e lá eles venderem eletrodomésticos, eletroeletrônicos, fazerem programas de fidelidade ou cashback com pontos do cartão de crédito, podem oferecer seguros, serviços, uma série de opções que o Nubank tem e pode rentabilizar com relativa facilidade essa base de usuários, que é de cerca de 55 milhões de usuários, se esse crescimento que se manteve até o meio do ano se concretizar lá no final. Isso sem contar os usuários estrangeiros. Então o Nubank tem tudo para crescer. Então, rentabilizar essa base de usuários que é muito grande, ao meu ver, não vai ser um dos maiores problemas. Posso estar falando besteira? Posso. Pode ser que não ocorra? Pode. Mas tudo indica que o Nubank, com uma gestão muito boa, que vem crescendo, vem dando resultado, porque vem crescendo a base de usuários, vem recebendo aporte do maior investidor de todos os tempos. Então, essa gestão aí não tá de brincadeira. Eles não estão trabalhando para fazer IPO e sair. Eles estão realmente visando um longo prazo, até porque ainda não abriu IPO. Já ocorre muito rumor de IPO falando que vai abrir capital na Nasdaq. E muitas pessoas me perguntam, pô Pedro, tá, você vai investir no Nubank? Porque você falou só bem aí do banco. Cara, eu posso até pensar em investir, mas aí que tá o ponto. Provavelmente deve vir com um preço muito caro, muito esticado, porque afinal de contas, cara, tem aporte do Warren Buffett, é uma empresa que vem crescendo, é uma empresa hoje mundial, líder de mercado, vale mais do que a XP. Então é uma empresa que já tem muita gente de olho. E os dados do Nubank hoje não são abertos, porque afinal de contas, eles são uma empresa de capital fechado, eles não são obrigados a relatar os seus dados para público. Então é mais difícil ainda a gente abrir a DRE, a gente abrir o balanço do Nubank e entender da onde que vem o endividamento, entender de fato, na fonte, por que não dá lucro, porque aqui são suposições, são coisas que a gente vê, que a gente lê, mas ninguém tá lá dentro da empresa para saber de fato o que está acontecendo, além dos caras que trabalham lá, o CEO, o CFO, enfim. Então, eu não sei se eu investiria, tem que esperar para ver, mas enquanto isso eu tenho um investimento na Berkshire Hathaway, eu tenho ela na minha carteira, então indiretamente eu sou sócio da Warren Buffett e sou sócio do Nubank. Então, isso me dá tempo para pensar, para refletir, se talvez eu vou entrar no IPO ou não. Mas e você? Investiria num possível IPO do Nubank? A gente nem sabe se vai ter IPO, né, cara? A gente tá aqui conjecturando, mas eu queria saber de vocês. Sem mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Meu nome é Pedro Mucioli e esse é o Multivalor.